Na tarde de hoje nós temos a alegria de contarmos aqui com a Magna Luz. A Magna, ela vem da FEC e trabalha em Florianópolis, no Centro Espírita União Fraterna. Ela é vice-presidente da área da família, da infância e da juventude. E esse tema que ela nos traz, qualidade relacional, é um tema muito importante para nós desenvolvermos dentro de nós essa tarefa, junto a Jesus, com harmonia, com paz. E é um tema que ele deve ser tratado não apenas uma vez ao ano, mas ele deve ser tratado com mais frequência, porque nós estamos aqui a serviço de Jesus. Então a gente precisa realmente trabalhar essa qualidade relacional dentro dos nossos corações para termos mais tranquilidade, mais leveza no trabalho que desenvolvemos. E também esse ano que vem nós tentaremos, entraremos aí no departamento de espiritual e departamento de comunicação com um projeto que irá trabalhar essa qualidade relacional constantemente na nossa casa. Então, com vocês, Magna Luz, que Jesus te abençoe. Boa tarde a todos, muita paz em nossos corações, que tenhamos aqui momentos de encontro e de elevação espiritual, Então, o tema proposto para a nossa reflexão, já foi anunciado, é a qualidade relacional. E quem tem tratado desta condição, desta qualidade, é a área da infância e juventude nacionalmente. E muito adequado, e pertinente e sempre necessário falar sobre esse assunto, porque efetivamente nós somos seres gregários, nós nascemos para uma vida de relação, a nossa evolução se dá somente através do relacionamento humano, e a grande maioria dos nossos conflitos acontecem justamente nesta área. Porque enquanto seres imperfeitos, as nossas imperfeições aparecem nas nossas relações e elas serão sempre motivo de atritos. E é chegada a hora de nós darmos um passo mais adiante. Então, pensar na qualidade das nossas relações, efetivamente, também influenciará na qualidade do atendimento que é realizado na casa espírita. Uma casa espírita com ambiente harmônico, onde trabalhadores que se entendem, que se compreendem, que se amam fraternalmente, terá, além de uma egrégora espiritual altamente elevada, uma equipe de trabalhadores da espiritualidade superior também de alta hierarquia, contribuindo para os processos, para as atividades que ali serão realizadas. A ambientação do centro espírita será de tal forma elevada que aqueles que aqui chegarem, por exemplo, com sentimentos mais de raiva, ou então de dor, de sofrimento, a própria ambiência já começa a trabalhar neles, favorecendo o socorro que será oferecido. Então, de extrema importância falar nisso, e como eu disse, esta temática ela vem da área da infância e da juventude. E falar, por quê? E nós temos na área da infância e juventude, tratando da ação evangelizadora, só para situá-los um pouco. Na área da infância e juventude, há o trabalho dos evangelizadores, e evangelizadores, a equipe de trabalhadores dessa área, realiza uma ação evangelizadora. Essa ação evangelizadora, ela tem determinadas características, E essas características chamam de qualidades. Então, uma das qualidades dessa ação evangelizadora é o alto nível de amorosidade, de afetividade que deve se dar nas relações. Outra qualidade dessa ação seriam as doutrinárias, a pedagógica e a administrativa. Mas nós vamos aqui, então, e nós trouxemos aqui. Aqui está faltando uma das finalidades, mas eu não encontrei nenhuma imagem que aparecia orientar. Mas dentro das finalidades do Centro Espírita, aqueles que estão mais familiarizados com os documentos norteadores, sabem que as finalidades do Centro Espírita é de acolher, consolar, esclarecer e orientar. Então, por que eu trouxe isso? Porque a nossa qualidade relacional, ela está
diretamente tratando da qualidade do acolhimento, que é a primeira finalidade do Centro Espírita, o acolhimento. Como está o acolhimento na nossa casa, né? Então, o acolhimento, ele vem tratar da construção dos vínculos. Construção dos vínculos com quem? Entre os trabalhadores, dos trabalhadores com diretoria, os trabalhadores da diretoria com as famílias, com os frequentadores, com os jovens, com os evangelizandos, com aqueles que prestam serviço, com todos aqueles que estão direta ou indiretamente ligados com as atividades realizadas no Centro Espírita. Então, tratar de qualidade relacional, nós estamos tratando da qualidade dos vínculos que estão sendo estabelecidos na casa espírita. Aqui, né? E nós temos como máxima, né? Jesus, quando esteve com nós, diz: com isso todos saberão que vocês serão meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Então já temos o norte, o paradigma. Qual é a máxima que deverá orientar as nossas relações? Quando Jesus disse que todos vocês serão reconhecidos como meus discípulos se amarem uns aos outros, ele está dizendo que entre os trabalhadores, especialmente entre os trabalhadores, já que estamos num encontro de trabalhadores, ele deve ser primado, essas relações devem ser primadas pela afetividade, pelo afeto, pela quantidade de amor que eu dou no relacionamento com o meu companheiro de trabalho. Muitas vezes a gente percebe nas casas, inclusive casas muito bem orientadas doutrinariamente, mas em que há uma preponderância da questão, vamos dizer, mais das normas, das regras, do que sobre o afeto. Vocês querem ver um exemplo disso que eu falo? Eu lembrei disso agora, porque nesta semana este companheiro fez esta fala. Ele é um companheiro, um trabalhador exemplar da Casa Espírita. Exemplar. Ele está há mais de 10 anos na Casa Espírita, é um companheiro dedicado, pontual, solícito, muito, mas muito amoroso, né? E ele fez o seguinte comentário, ele disse que há 18 anos atrás, quando ele, de frequentador da Casa Espírita, interessou-se a participar, entrar como trabalhador, ele buscou um grupo de estudo. Só que a casa não era muito grande e a casa só tinha 3 grupos de estudos. Ele trabalhava no comércio. 2 grupos de estudos eram à noite, um começava às 19h30, os dois, um às 19h e outro às 19h30. E o outro era no sábado. No sábado nem pensar, porque ele trabalhava no comércio. Só que o único grupo que ele poderia frequentar era o que começava às 19h30. Só que os das 19h30 ele também não conseguia chegar no horário. Ele chegaria sempre 20 minutos depois. Era o horário que ele conseguiria chegar. E ele queria ser trabalhador e queria participar dos grupos, então, de iniciantes para um dia ser trabalhador. E ele lembrou disso, de que falando com o coordenador na hora ficou, e agora? O horário de início é 19h30. Eu vou abrir um precedente para ele ou não vou abrir esse precedente para ele porque ele não tem condição? Aí, abrindo o precedente, outros também vão querer. Então, ficou aquele conflito do dirigente do grupo, se abriria ou não abriria. Aí, abriu. Esse trabalhador, ele diz hoje que ele não estaria na Casa Espírita, ele diz que ele ficou 2 anos neste grupo, porque era um grupo de 2 anos, chegando sempre 20 minutos atrasado. E que ele, inclusive em reuniões de avaliação que haviam dos grupos, os outros companheiros reclamavam do atraso dele, porque estavam presos ao espírito da letra, que tinha que chegar às 19h30 e que ele não poderia chegar. Então, inclusive dizendo, porque esse é um companheiro lá do norte da ilha, que ele procurasse outros centros espíritas para não chegar atrasado. Mas como que eu vou em outro centro espírita que é mais longe ainda da minha casa, de onde eu trabalho? E ele disse que ele não estaria no centro espírita se não tivesse aberto esse precedente para ele. Então, é essa questão que às vezes tem que ter, que a gente vai chegar à questão, um olhar
sensível, né? Que a gente fica tão presa às normas, às regras, né? Eu não estou dizendo que elas não devem ser respeitadas, mas com um olhar sensível que nós vamos ver agora, há situações em que a questão da singularidade, das especificidades de cada um, elas estão acima, às vezes, da questão da regra. E isso é uma demonstração do quê? De amor, de afeto, né? Esse trabalhador está ali. Então, a base está colocada. É a questão, então, de que a afetividade, ela deve permear todas as relações. Mas, assim, o que seria, né? Essa questão, então, da afetividade. Bezerra de Menezes, no livro ali, na Mensagem na Equipe Cristã, ele vem dizer o quê? Que o grupo espírita é uma equipe de Jesus em ação. E é uma equipe em que somente o propósito do Mestre Divino prevalece, na produção do amor e luz a que todas as expressões do Evangelho são chamadas. É esta a imagem que nós devemos ter, de que nós somos os novos discípulos de Jesus. Nós muitas vezes perdemos essa noção. Parece que os apóstolos, os discípulos, foram somente aqueles. No entanto, em todas as épocas da humanidade, Jesus envia os discípulos que estão coadunados com os conhecimentos da época para implantar o seu reino de amor. Então, os primeiros discípulos iniciaram os fundamentos, as bases. Eles vêm lançando, né, a cada fieira de pedra para a edificação desse reino de amor. Só que nós chegamos na fase agora em que nós estamos construindo o edifício. Nós já não estamos mais na base. E na construção desse edifício, são necessários muitos discípulos, agora com a compreensão mais ampliada do projeto superior, do projeto divino. E somos nós os convidadores da última hora, e somos sim discípulos de Jesus. E como discípulos de Jesus, nós somos esta equipe dele, e que teremos que estar bastante afinizados com a sua mensagem, para que na elevação desse prédio não venha acontecer algum tipo de distorções. Agora, quando Jesus coloca que nós seremos conhecidos por nos amar uns aos outros, está dizendo, a primeira coisa que vocês deverão cuidar entre vocês é a qualidade das relações, é a qualidade do afeto que existe entre vocês. Mas a gente percebe que entre nós não há uma afinidade, né, entre todos, uma afinidade tão profunda, o que é perfeitamente natural, que depende da afinidade, da sintonia, mas isso não quer dizer que tenha que ficar sempre assim. Entende? A gente se acomoda. Deixa, eu gosto mais daquele, né, mais ou menos, deixa, eu não tenho muito entrosamento. E nós ficamos uma encarnação inteira no mesmo centro espírita, mantendo a mesma qualidade de relacionamento com aquele que eu me afinizei mais e com aquele que eu me afinizei menos. Quer dizer, não houve progresso, não houve evolução na qualidade da minha relação com aquele que eu não tinha muita afinidade. Enquanto eu me encontrei com ele justamente para qualificar esta relação. E no centro espírita é muito comum criar, a gente sempre fala dos feudos, dos nichos, né, em que os trabalhadores estão divididos por áreas, por atividades, por setores. Então, estes que estão na mesma atividade, por compartilharem tarefas, por se encontrarem mais, por conversarem mais, se amam mais. Quando não se odeiam mais, porque às vezes acontece de se odiarem mais, né? Mas quando se amam mais, porque estão partilhando mais experiências junto. E eu não me interesso pelos trabalhadores das outras áreas. Que equipe é esta? Que equipe é esta em que eu ignoro? Os centros espíritas grandes, ainda com muitos trabalhadores, têm outra dificuldade, é que nós conhecemos os trabalhadores da terça, não conhecemos da quinta, não conhecemos da sexta, conhecemos do sábado. E nos surpreendemos quando a gente vê uma pessoa diferente, entende e sabe que é trabalhador do mesmo centro espírita. Isso é equipe? Por enquanto, nós ainda só estamos entendendo como equipe aqueles que realizam a mesma atividade. Mas como trabalhador do centro espírita, efetivamente ainda estamos bastante longe de nos tornarmos equipe. Tanto que quando temos que trocar de um grupo de estudo para o outro, há aquela situação um pouco
às vezes até constrangedor, ou às vezes a gente se inibe, será que eu vou me sentir à vontade? Será que eu vou me adaptar? Será que eu vou gostar? A gente fica naquele receio de trocar de uma atividade, de um grupo de estudo para outro, porque não vai ser a mesma, bastante natural. Mas quantas pessoas deixam de sair de uma atividade para outra com medo dos companheiros que lá vão encontrar? Que o que mais amedronta não são as atividades, as tarefas que vamos realizar, mas quem que nós vamos encontrar e com quem nós vamos nos relacionar. Isso é que o mais nos amedronta e nos faz criar dificuldades, às vezes, para um remanejo de uma atividade para outra. Mostrando que nós ainda não somos equipe, que nós ainda não nos conhecemos todos, de que ainda falta pensarmos de que, se eu não amar os meus companheiros de trabalho, a gente fala que tem que amar os companheiros de todas as outras religiões, mas eu amo o meu companheiro de centro espírita que ali está? Aqueles que oferecem maior dificuldade por uma questão de temperamento, às vezes de problemas, de naturezas diversas, eu movimento algum esforço para me aproximar dele? Também a gente vai falando e os exemplos vão surgindo. Na primeira URI existe uma atividade bastante grande e ampla, que é de visitação às unidades prisionais. E são várias unidades prisionais. E uma das unidades prisionais visitadas é do HCTP, que é uma unidade de os pacientes, né, os presos, que têm problemas psiquiátricos, né? Então, eles têm problemas severos psiquiátricos, logo de cara é constatada essa problemática, e eles são enviados, então eles não estão numa prisão, vamos dizer, normal, é tudo prisão, mas é um hospital psiquiátrico, né? E nessa atividade lá do HCTP, os companheiros que lá atuam, o que acontece? São trabalhadores de diversos centros espíritas. Às vezes coincide de ter dois do mesmo centro espírita, mas são diversos centros espíritas federados da primeira URI que participam dessa atividade. E outro dia, na atividade, os companheiros nos relatavam que observaram que um companheiro que é muito alegre, ele andava um pouco mais triste, e durante os comentários e as atividades, que são sempre bastante dinâmicas, que havia lágrima nos olhos dele. E isso ficou algumas semanas desse companheiro, e ninguém tinha coragem de chegar para o companheiro e perguntar, né? A gente observou que alguma coisa, né? Ele estava mais sentimental, mais emotivo. Alguma coisa devia estar... E isso foram semanas. E o que aconteceu? Até que na penúltima semana, alguém chegou para ele na saída e disse, olha, eu observei isso. E aí a pessoa desabou. Desabou e contou o que estava acontecendo, que era um problema de natureza familiar. E a pessoa disse para ela assim, olha, e só aquilo, ela disse para ela assim, só tem uma coisa, para isso eu digo, é só paciência. Mas eu não vou contar para o grupo, nós vamos orar para ti, né? Nós vamos voltar no grupo que está precisando de oração. O companheiro chega na outra semana e relata que aquele acolhimento de perguntar o que estava acontecendo, e que ele, né, estava segurando as lágrimas e que possibilitou que ele chorasse bastante, aquilo ali abriu o coração dele. Diminuiu a dor que ele estava sentindo. O problema, que era desse tamanho, só por aquele acolhimento diminuiu. Ele se sentiu mais fortalecido. Quer dizer, não teve nenhuma ação, vamos fazer isso. E muito provavelmente também as orações que foram feitas para ele. Mas ele, assim, a partir daquele momento, aquilo que ele estava vendo com um aspecto extremamente doloroso, ele começou a encarar como uma coisa normal, o falecimento. E são estes momentos que às vezes escapam da nossa relação. A gente vê que uma pessoa não está lá muito bem, e não estar muito bem não é a questão somente da tristeza. Até quando uma pessoa se exaspera, uma pessoa fala um pouco mais alto, parece que está mais nervosa, mais inquieta, ela está mostrando um estado emocional de desajuste, de desequilíbrio. E isso não merece de nós uma atenção, não merece do trabalhador um acolhimento. É para a gente estar pensando, muito mais do que o dia a gente dizer o que fazer, é a gente pensar nessas situações que acontecem no nosso cotidiano. As nossas problemáticas, elas são trazidas conosco, né? Elas aparecem aqui, né?
Mas a base da ação evangelizadora, e eu esqueci de falar no início, de que a gente trata da ação do evangelizador como a gente fala do trabalho do evangelizador, né, da evangelização como uma ação evangelizadora. No entanto, o trabalho do Centro Espírita todo é uma ação evangelizadora. O Centro Espírita é fundamentalmente uma escola. E como escola, nós estamos aqui para evangelizar. Evangelizar através de exposições doutrinárias, evangelizar através dos grupos de estudo, evangelizar na reunião mediúnica, evangelizar a criança e o jovem, evangelizar a família e nos evangelizarmos, tendo como base o quê? O Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Então, o trabalho de todos nós é de evangelizadores. Todos nós somos evangelizadores, de nós mesmos e do nosso irmão, usando dos recursos, das terapias e dos meios que o Centro Espírita oferece. Então, o trabalho da Casa Espírita é um trabalho de ação evangelizadora. E a base é o princípio, é a finalidade e é o meio. O quê? O Evangelho de Jesus. O princípio, está claro, Jesus nos trouxe todos os ensinamentos. É a finalidade que nos evangelizemos, mas o meio para que nos evangelizemos é conhecer e praticar o Evangelho. Então, está se falando, quando se fala de meio, está se falando, falando dos métodos, está se falando aqui de como praticar, de descobrir formas e ação de sermos mais amorosos, mais afetivos, de qualificarmos melhor as nossas relações, a fim de que o Evangelho de Jesus chegue da forma como primordialmente deve chegar. Porque nós estamos acostumados com lições teóricas. Mas o que fez com que o Evangelho de Jesus permanecesse conosco agora não foram as pregações que Jesus fez na sinagoga. Foi a sua vivência, a sua vida. Então, as nossas pregações, nós retemos quanto? 10% do que ouvimos? Parece que é isso, o percentual que nós retemos. Elas ficarão muito pouco na nossa lembrança. Mas a nossa forma de se relacionar, de encaminharmos as situações, de organizarmos os nossos trabalhos e as nossas atividades, elas ensinam. Elas são um exemplo. Imagine as pessoas de comunidades que normalmente elas têm uma forma assim de se comunicar bem peculiar, né? Eu lembro assim que nós tínhamos lá em Porto Alegre a Vila Alto Erechim, que o Círculo da Luz cuidava da Vila Alto Erechim. E eu tive a oportunidade de evangelizar a comunidade lá. E o que acontecia? Tinha uma característica assim, muito peculiar, que são os barraquinhos do morro, vários barraquinhos, mas eles não iam de um barraquinho para o outro para falar. Eles chegavam na porta e gritavam para o outro lá, do outro barraquinho. Era assim, ou da janela, ou do meio da rua, quer dizer, onde eles estavam. Eles não se preocupavam em ir até a pessoa. E aí todo mundo ouvia, né? E era algo que chamava atenção, que eles só se comunicavam aos berros assim, eu não vou até o outro. E imagine as pessoas de comunidades que tenham essa forma de se comunicar e começam a perceber que não, que aqui as pessoas falam baixo, chegam próximas, conversam com as outras, falam de forma, né, educada, gentil. Isso é que ensina a eles que existem outras formas de se comunicar. Não dizem palavrões. Contando para vocês, quando nós estávamos nesse trabalho, certa vez o Divaldo foi fazer as suas conferências em Porto Alegre e foi convidado pelo Centro Espírita para conhecer esse trabalho na Vila Alto Erechim. E ele participou, era aos sábados à tarde. E uma das preocupações muito grandes na época era o seguinte, é que as mulheres tinham sempre muitos filhos, mas para elas era muito fácil ter filhos, porque elas não se ocupavam tanto do cuidado e educação dos filhos como normalmente as outras famílias se ocupam. Então os filhos vão se criando assim, né? Comeu, o irmão mais velho dá comida na boca, a criança está no chão, ninguém se preocupa, se trocou também ninguém trocou. Então é fácil, não é uma coisa tão penosa, tão afanosa assim. Então havia uma preocupação muito grande que as mães não cuidavam como deveriam cuidar da atenção, do zelo, com a saúde, né, das suas crianças. E que tão logo as crianças faziam 9, 10 anos, elas iam para o centro da cidade pedir. Era isso aí.
9, 10 anos, às vezes menos, elas iam já para o centro da cidade lá para pedir. Era assim, e as mães estão nem aí, as crianças andavam de ônibus para lá e para cá, aquelas coisas. De ônibus elas passavam por baixo, né, da roleta, como a gente chama lá. Aí convidado, o Divaldo foi lá e a Jô, né, que era a nossa diretora da área da infância e juventude, perguntou para o Divaldo: Divaldo, nós falamos que elas têm que cuidar mais dos filhos, que elas não podem os filhos, ensinar os filhos a pedir, já ir para o centro da cidade, as pequenas ficam aqui atiradas, elas nem sabem, às vezes a gente chega numa casinha, está um bebê lá sozinho, sabe? O que a gente diz para elas terem mais cuidado com os filhos? Aí o Divaldo chegou para nós e disse o seguinte: diz só o seguinte para elas, que elas vão ficar velhas, e se elas não cuidarem dos filhos, quando elas ficarem velhas, elas não terão ninguém para cuidar delas. E a partir daí, né, a gente começou a trabalhar nessa perspectiva, de que elas tinham que cuidar dos filhos muito bem, para que quando elas ficassem velhas, elas tivessem um filho para cuidar delas, porque senão elas não teriam ninguém. Era simples, era a linguagem que elas entendem, né? Que tocaria, que era o apelo maior que tocaria a elas. Era uma questão mesmo de linguagem, uma questão de entendimento. Mas nós estamos falando aqui das bases da ação evangelizadora, dizendo de que todos nós temos o compromisso com a autoevangelização. Então, a base de tudo é qualificar a forma como eu me relaciono com as pessoas, e especialmente com os trabalhadores espíritas, para que essa forma seja espelho, seja observada pelos frequentadores e aqueles que são atendidos pelo centro espírita, e eles tenham novos referenciais de relacionamento. Porque enquanto nós estivermos separados em pequenos grupos, sem ter essa fraternidade legítima, sem a criação de laços, de vínculos reais entre os trabalhadores, nós ainda estaremos pregando e não exemplificando, que não é a finalidade nossa, né? E aqui eu trouxe um pequeno texto do Jesus no Lar. Ele já foi usado por mim, e eu lembrei dele agora, em atividades do atendimento espiritual. Em que, vou ler para você a história que diz assim: João Evangelista, no auge da curiosidade juvenil, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza com que o Evangelho transparecia dos ensinamentos do Senhor, perguntou a Jesus qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar aos semelhantes. Ao que o amigo divino respondeu com voz clara e firme: João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre, tanto quanto deseja ser querido e amparado por ele. Recorda que a maioria dos enfermos conhece de algum modo a moléstia que lhe é própria, reclamando amizade e entendimento acima de medicação. Aprende a cortesia fraternal para com todos. Acolhe o irmão do caminho com o calor do teu sincero propósito de servir. Fixa nos olhos das pessoas que te dirigem a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse. Abstente de conversações improfícuas, usa a chave luminosa do sorriso fraterno, faz o possível para ser pontual e agradece-os todos os benefícios. Nós aqui, né, aumentamos as palavras e sublinhamos, porque aqui tem regras. Tem regras de como nós sermos, e nessa forma de sermos como trabalhadores, automaticamente estarmos auxiliando o nosso próximo, que é um trabalho de autoeducação, né? A primeira coisa é amar o companheiro. Então não se justificam inimizades, dissensões, não se admite a questão das antipatias. Nos centros espíritas, quem não sabe que existem inimizades, que existem rixas, que existem intrigas? Existem. E nós que estamos aqui como difusores do Evangelho de Jesus. Não estaria aí uma hipocrisia? Claro que todos nós somos seres humanos. E haverá momentos em que nós não vamos concordar com o nosso companheiro. Há momentos em que nós nos sentiremos ultrajados, humilhados, né? Há momentos que nós nos sentiremos desprezados, não valorizados. Tudo isso nós vamos sentir. Mas se nós lembrarmos que quando nós nos sentirmos nestas situações, é o momento de averiguação da nossa aprendizagem,
porque as situações chegam para averiguar o quanto tu é capaz de testemunhar a fidelidade aos ensinamentos que tu já tens. Então, não vem provas muito difíceis que tu já não tenha, pelo menos, o conhecimento teórico, porque ele sempre antecede a prática. Então, tu já ouviu falar que tem que perdoar. Tu já ouviu falar que tem que relevar. Tu já sabe que não pode considerar, e tu já sabe que dizem que as pessoas não estão bem, porque tu também já... E como é que tu vai testemunhar isso, a tua fidelidade ao Evangelho de Jesus, se não for na prática? Mas nós nos agarramos ao nosso sentimento de ultraje, né? Que nós ficamos presos, esse sentimento é meu, me feriu, me magoou. Nós falamos da questão do melindre na casa espírita, que é o orgulho ferido acima de tudo. Aí nós nos privamos de amar o companheiro. Enquanto deveríamos, isto sim, né? Enquanto o Evangelho nos diz que quando tiverdes algo contra alguém, né, que nos abstemos de falar em público, mas que busquemos particularmente aquela pessoa e a ele expliquemos as razões, né, do nosso mal-estar. E em vez de um inimigo, teremos feito um amigo. E nós muito pouco exercitamos isso. E ficamos assim, não, com fulano eu não trabalho. Com cicrano eu não vou porque é muito chato. Outra por... Então, ainda há muita falta de amor, né? Quando ele coloca ali reclamando amizade e entendimento, é que acima de tudo nós é que temos que ter esses sentimentos. Eu tenho que demonstrar amizade. Eu é que tenho que demonstrar o entendimento. Já tem o ditado que diz que, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, de tanto a gente demonstrar o nosso entendimento, o companheiro que é lá temperamental, ele diz, poxa vida, mas não é justo com fulano, eu sempre descarrego nela. Chega um dia que essa consciência vem. É assim que acontece. E nós teremos fortalecido a nossa capacidade de entendimento do companheiro, né? Então, quando ele fala, olha, aprende a cortesia fraternal, que é a questão da fraternidade legítima, né? O propósito sincero de servir, porque este é um engano que muitos de nós ainda temos, de que que é a questão do orgulho, de que ainda vemos na casa espírita um meio de servir aos nossos propósitos. Nós não ainda nos enxergamos como servidores. A grande parte faz, mas quer receber em troca. Quer receber o quê? O reconhecimento da diretoria, do diretor do departamento, dos frequentadores, dos trabalhadores. E se achar que não está sendo reconhecida, vai embora. Não está servindo. Ela quer o reconhecimento, ela quer algo em troca. Porque não reconhecer o que eu fazia. Um companheiro um dia falou para mim assim, de que num centro espírita também da nossa região, um companheiro tinha um trabalho espetacular, assim, muito bem fundamentado, uma pessoa assim, muito segura doutrinariamente, tinha um trabalho em determinada área muito bom. Mas começou a pensar que a casa, e o trabalho dele era muito bom, de que a casa não reconhecia. Aí foi para uma reunião de trabalhadores, onde eles iriam definir espaços. E parece que daí o espaço onde ele realizava aquele trabalho teria que ser trocado por outro que ele considerou que não era adequado, que não era tão bom. Isso o deixou muito enraivecido. E o que ele fez? Eu já achava mesmo que não era reconhecido o meu trabalho. Agora eu tenho a prova de que não é reconhecido mesmo. Então eu não vou mais. E o trabalho parou, não fez mais. Mas a casa, vendo da necessidade, que era uma comunidade carente, queria continuar com o trabalho. E aí mobilizou outros trabalhadores para dar continuidade. E as pessoas começaram a procurá-lo, para perguntar como é que fazia isso, como é que fazia aquilo ali. E ele dizia assim, eu não atendo. Agora eles vão saber o que eles perderam. Né? Agora eles vão entender o que eles perderam. E aí as pessoas criaram o trabalho lá mais ou menos como sabiam, mas não com as orientações dele. Esse estava realmente imbuído do sincero desejo de servir? Essas coisas acontecem no centro espírita. Há um sentimento fraternal? Não, né? Acima de tudo. Então ele fala aqui, né, de fixar bem nos olhos das pessoas, né, do carinhoso interesse.
E esse carinhoso interesse tem a ver com aquela história que eu contei no início, né? Do companheiro lá, da atividade na unidade prisional, e ele foi agradecer depois pelo interesse daquele que diz: por que, né, tu está com lágrima nos olhos, né? Por que tu está demonstrando que está triste? O que acontece contigo? Às vezes as pessoas são fechadas, mas nós demonstramos de que elas são importantes para nós. E ela vai saber que ela tem um espaço, e quando ela quiser, ela vai saber com quem ela procurar, que foi aquele que demonstrou interesse. Pior é a gente fazer de conta que não viu. Ou a gente está atendendo o público e desconsiderando o sofrimento que o nosso companheiro de trabalho está sentindo. Onde há a verdadeira fraternidade? Primeiro, ela deve existir entre nós. Esse carinhoso interesse é isso, é me ocupar também do companheiro de trabalho. É prestar atenção nele. Que, como eu disse, pode não ser de tristeza, pode ser um dia de irritação. Está vindo irritado, nervoso. Né? Mas o que está acontecendo com você, né? Por que você está sempre nervoso? Por que está sendo irritado? Né? Por que está sem paciência? As conversações improfícuas, nós sabemos que há muita conversa jogada fora, né? E especialmente os comentários, que a gente diz comentários para não falar fofoca, porque fica muito pesado, né? A gente não suporta isso, considerar que o espírita seja fofoqueiro, então a gente diz os comentários. Mas nós temos esta natureza muito negativa, porque somos todos portadores de uma baixa estima muito grande. Nós nos reconhecemos como os espíritos imperfeitos. Sabemos, né, de que há muitas mazelas em nossas almas, porém o nosso orgulho não permite admitir isso, né? E nós, nas máscaras que nós carregamos, a gente começa então a jogar as nossas imperfeições para o próximo. Ou então crucificando os nossos companheiros pelas imperfeições que transparecem deles. E uma forma também muito comum e que está no Evangelho, que é uma das mais graves, é justamente da vingança. A vingança, ela é sempre característica de um espírito imperfeito. E quando não nos vingamos por uma ação real, direta, frente a frente, é muito comum uma vingança através da fofoca. E nós contamos para os companheiros o que nos aconteceu. Só que no contar para os companheiros o que aconteceu, obviamente, nós pintamos com as tintas que nós queremos, com as cores que nós queremos, os fatos e as ações e reações dos nossos companheiros. Criamos uma imagem negativa daquele companheiro. Que, sem dúvida nenhuma, essa imagem negativa ficará na mente do outro trabalhador, disse: não, mas esse foi aquele que fez tal coisa para fulano. Ele já não vai ter a mesma espontaneidade, a relação dele ficará sempre com o pé atrás, porque se ele fez com fulano, ele vai fazer isso comigo. A fulano já me disse que tu é assim. Nós trabalhamos na área da educação. E na área da educação, lá, o que acontece? Vez por outra, tem a questão dos remanejos, né, de sair de uma unidade educativa por necessidade lá, e sermos enviados para outros, conforme a necessidade de implantação de trabalho, de grupo que está civilizando. E há uma característica muito, muito grande, que é o seguinte: eles não são espíritas, né? Absolutamente não espíritas. As professoras, os profissionais lá, eles têm os espíritas, e a maioria até posso dizer que não são. Mas cada vez que uma nova diretora vai ser designada para uma unidade educativa, Jesus, né? Assim, às vezes são 100 e poucos professores, é dias de ligações ininterruptas entre os profissionais da outra unidade negativa para saber como é aquela ou aquele que agora vai ser diretor naquela unidade negativa. Aí a pessoa já chega com a cama feita. Entende? Porque vão ter aqueles que vão dizer que ela é muito boa, mas vão dizer aqueles que ela é péssima. Aí, conforme com quem tu falou, a imagem vai ser melhor ou vai ser pior. Isso já estraga todo o trabalho que vai ser feito. Porque todas as propostas, todos os planejamentos, tudo que vai ser implementado, ou as pessoas colocarão o pé atrás, tentarão barrar, impedir, porque a imagem dela foi construída pelas ligações que foram feitas antes.
É algo que é um verdadeiro obstáculo no avanço dos projetos educativos. Isso é uma das coisas que acontece. Ou uma professora é mudada, designada por outra unidade educativa. Quem é essa que vem? E começam as ligações. Desconsiderando que quem dá uma opinião dá a partir do seu olhar, da sua vivência, do seu ponto de vista. Emmanuel tem uma frase em que ele diz, em que é o seguinte, de que entre a visão que o outro tem de mim e que eu tenho de mim, está a verdadeira, que é a do meio. Eu não sou nem o que eu penso que eu sou de mim, nem o que o outro diz que eu sou de mim. É a do meio. Porque nós não nos conhecemos. Então, nós fazemos esses pré-julgamentos. E com os nossos companheiros de trabalho espírita, quando nós fazemos os comentários de ocorrências infelizes, nós estamos criando uma imagem negativa de um companheiro de trabalho. E isso significa também um tipo de vingança. Entendam que isso também é um tipo de vingança. Eu não vou fazer nada contra ele. Mas eu me aliviou tanto de contar. Por que será que aliviou contar? Aliviou contar porque foi uma forma de eu, dizer o quanto que ele é mau, o quanto que ele não sabe fazer, o quanto que ele é incompetente, o quanto que ele me dá trabalho. Então, segurar isso, a gente evitar de criar imagens negativas dos companheiros, é a gente trabalhar a ambiência espiritual e é a gente trabalhar as questões do relacionamento fraternal, porque daí o que o Evangelho diz? Que eu tenho que procurar pessoalmente aquela pessoa e, em particular, resolver com ela. E, em vez de um inimigo, eu tenho um amigo. E isso é trabalhar a qualificação das relações no centro espírita. Está falando aqui das conversações, do sorriso fraterno, O sorriso, a gente usa tão pouco o sorriso, mas o sorriso, ele abre todas as portas. Quem não se sente bem sendo recebido com um sorriso? E eu lembrei agora de outra história, que nós temos, vai lembrando, As histórias dos centros espíritas. E essa é do meu grupo mediúnico. Que nós temos por prática, nós estamos mais também de 10 anos juntos, e depois de um tempo de bastante afinidade, o que decidiu-se? Que nós faríamos o grupo de estudo antes do grupo mediúnico. Então, e funciona muito bem, não tem debates, não tem assim nenhum tipo de questionamentos mais contundentes, então mantém até um ambiente muito harmonioso, tem funcionado muito bem. Então, o grupo de estudo, novamente, nós temos uns 2 companheiros que eles trabalham em Palhoça, é um casal. Só que agora o trânsito é difícil, cada vez mais difícil. Então, começou a acontecer de eles chegarem também com alguns minutos atrasados. E nós tínhamos um dirigente que era o rigor dos rigores com a questão do horário. Aquela coisa do horário, assim. E eles sempre mandando as mensagens, vão atrasar. Sabe o que ela fazia? Ela mandava até foto do engarrafamento, ela mandava no WhatsApp, ela falava, eu estou aqui no engarrafamento, não duvidem, sabe? Até a foto ela mandava, porque ela não deixava margem de dúvida que não havia nem... Aí o que acontecia? E o dirigente, a gente via que ele não estava gostando muito daquilo ali, assim, ele, boa noite, eles chegavam boa noite, aquele boa noite bem sério, Aí uma companheira, que ficava mais próxima, vendo que aquilo causava um constrangimento para nós, para eles, que ficavam bastante chaves. A gente via pela rosto assim, poxa vida, Olha o sufoco para chegar aqui. E aí aquele boa noite frio, aquela coisa assim. A companheira da porta começou a fazer o seguinte, chegava e dizia assim, ela abria a porta e dizia, que bom que vocês chegaram. Gente, isso mudou tanto. Então, vocês sabem que eles chegavam com um ar pesado, assim, Eles agora chegam, quando isso acontece, eles já chegam rindo, porque é ela que fica ali, ela sempre recebe assim, e todo mundo ri. Não fica mais aquela ambientação pesada que ficava, todo mundo é um acolhimento fraternal. Que bom que vocês chegaram. Olha a sensibilidade da companheira que fez isso. Isso é acolhimento, Isso é relação fraternal, Então, e eles falam isso, eles dizem assim, olha, mudou significativamente quando ela começou a abrir para nós, a nossa companheira, que é a Margot, e dizia assim, que bom que vocês chegaram. E isso é regra. E é uma das coisas que começou com eles, e outro dia também, nós temos outra companheira aqui também, a professora, e é só que de uma escola particular, e aí as reuniões de última hora.
E nessa reunião de última hora, um dia também ela chegou e ela só vinha pensando assim, será que quando eu chegar ela vai dizer que bom que eu cheguei? Ela estava esperando por essa recepção, né? E foi dito para ela assim, sabe, que ela falou. Então, né? Mas nós temos, então, nessa ação evangelizadora que nós realizamos, nós temos que exercitar, então, a questão da sensibilidade. Acima de tudo, quando nós falamos em qualidade das relações, nós estamos falando em sensibilidade. E essa sensibilidade, ela deve se manifestar no quê? Na fala, na escuta e no olhar. Na fala, significa o quê? Prestarmos atenção, mais do que as palavras, do como estamos falando. Porque mais do que as palavras, a forma impacta mais. Porque se eu posso dizer a mesma palavra com diversas entonações, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu estou, se eu estou nervosa, ela vai sair com uma entonação. Se eu estou calmo com uma, se eu estou amigável. Então, o boa noite pode ser boa noite, mas boa noite, né? Aquela é muito diferente. Então, muito mais do que as palavras é a forma. E isso é um trabalho de autoobservação permanente, porque pela fala nós atraímos e nós repelimos. A gente tinha uma companheira lá, tu deve conhecer agora eu esqueci o nome dela. Foi bom, porque eu ia deixar uma imagem ruim aqui. Em que o presidente da casa dizia, ela é uma médium espetacular, mas uma médium daquelas mais antigas, com todas as possibilidades, ela realizava assim trabalhos espetaculares. No entanto, eu lembro que eu era evangelizanda e um dia, no pátio do Centro Espírita, o presidente, seu Sadi, disse assim: a fulana, quando fala, estraga tudo o que ela faz no trabalho no grupo espírita. Estraga tudo. Porque ela é aquela pessoa que falava muito alto, chegava a ser agressivo, assim, mesmo quando ela não estava agredindo, porque ela agredia, e ela ia de dedo nos companheiros, uns costumes assim, bem complicados ela tinha, Ia de dedo nos companheiros, falava alto, às vezes ela fazia assim, fica quieto. Assim, as coisas assim, era a forma como ela se relacionava com os companheiros do Centro Espírita, E aí o seu Sadi dizia, ela estraga tudo que ela faz lá na sala, ela estraga tudo quando ela fala. Porque nós somos assim, nós não nos observamos, E a gente sempre observa como, fulano falou tão querido, Ele é tão querido. O tão querido é quando a pessoa é amistosa, fala manso, ela tem um acolhimento, Ela fala de forma carinhosa, e a gente diz, como fulano é querido. Mas quem é que não quer ser querido? Só que a gente não faz os esforços para ser querido. Mas nós queremos ser queridos da forma como nós somos, sem nenhum esforço. Então, a forma como nós falamos é o que impacta. Mas, obviamente, a nossa fala também tem que ser observada quanto ao conteúdo e também quanto às próprias palavras. Porque conforme o público a quem eu estou me dirigindo, ela deve estar adequada para ser entendível. Por isso que se fala aqui no meio espírita, quanto mais simples, melhor, porque vai desde o público lá, de menor instrução, vamos dizer, até aquele de maior conhecimentos culturais, que compreenderão a mensagem. Também significa dizer, uma vez, numa exposição doutrinária, isso foi comigo. A gente faz a meia-culpa. Nós, acostumados, casa espírita da gente, fazendo palestra, tu vai lá. Eu fui falar até sobre a importância da educação na infância. E falamos, em determinado momento, fazendo uma explicação da miniaturização do perispírito, a questão do esquecimento do passado, para que a criança se torne absorvente dos novos conteúdos na nova encarnação. Simples assim, Mas um pouquinho mais longa que eu fiz essa pasta. Mas falei perispírito, que havia a redução perispiritual, a miniaturização do perispírito. Falei isso aí. Não era o tema, não foquei muito nisso, mas falei nisso. Aí, o que a minha colega de grupo, que estava do lado, estava ali assistindo a palestra, elas foram tudo para o passe. Daí eles fazem uma fila para ir para a sala do passe. E ela foi para o passe e eu fui para outras atividades.
No final, ela disse assim, eu dou risada até hoje, que a pessoa, ela perguntou para a moça e dizia assim, comentando, e a moça dizia assim, boa palestra, né? Gostei muito, muito boa, moça. Assim. Daí ela disse assim, eu gostei muito também, só que eu não entendi nada. Eu gostei muito, só não entendi nada. Agora imagina uma coisa, o que adiantou? O que adiantou toda a palestra? Daí, como ela é trabalhadora, ela ficou impactada. Como não entendeu nada, né? Poxa vida, esse minuto não entendeu nada. Daí ela dizia assim, o que é aquilo de perispírito aí? E o que é miniaturização? O que é essas coisas? Entende? Aí ela ficou também presa nisso ali, de certas outras coisas que talvez fossem mais fáceis. Pronto, isso que não entendeu nada. E aí depois a minha colega de grupo, que foi me falar isso, Magna, não entendeu nada da palestra, né? Ela foi dizer que, daí ela ficou sabendo que era a primeira vez que aquela pessoa tinha ido no centro espírita. Era a primeira vez. Então, prestar atenção mesmo nas palavras. Isso que eu estou dizendo é de conhecimento, é de domínio público, assim? Aquilo que eu vou falar, ela já conhece, ela já sabe, ela domina? Por vocês, no ambiente doméstico. Quantas vezes não gera algum tipo de discussão porque um falou uma coisa que o outro não entendeu? E isso no centro espírita também acontece. A gente pensa que o outro entendeu o que eu disse e não entendeu. E às vezes é uma questão de puramente mesmo, até de vocabulário também. Então prestar atenção mesmo na questão do vocabulário, muito mais atenção na forma, prestar atenção na intencionalidade, né, com que tintas eu estou carregando esta minha palavra, porque ela vai chegar naquele tom. Outra, a questão da escuta sensível. E escuta sensível também vai para além, gente, das palavras. A escuta sensível é aquela escuta que ela presta atenção na intencionalidade. Né? Ela vai para além das palavras que são ditas. Porque nós nos comunicamos a pessoas que são muito diretas e outras que não são diretas. E não significa que aquelas que não são diretas, que elas não sejam verdadeiras, que elas sejam falsas. Mas se constrói nos padrões familiares formas de comunicação. Então, uma pessoa que tem no ambiente familiar uma forma direta de se comunicar, ela vai se comunicar assim, onde está tal coisa? A outra diz assim, eu não estou achando tal coisa. Entende? Mas ela quer que alguém diga onde está, mas ela, em vez de perguntar onde está tal coisa, diz, eu não estou achando, eu não vi. Aí tu diz, você não viu? Daqui a pouco ela vai procurar e vai achar. São formas, padrões de comunicação que a gente adquire muito no nosso ambiente doméstico. Então, também prestar atenção, porque às vezes as pessoas estão dizendo algumas coisas que não é também exatamente, elas querem uma resposta nossa, que não é às vezes aquilo que a gente pensou que achou que deveria responder para elas. A escuta sensível, a gente tem na área da educação um termo em que nós usamos assim para se referir à questão da escuta sensível, auscultação, que é aquilo que tu pega o aparelho do médico, né? E o que tu faz? Fica escutando o batimento cardíaco. O que significa? Tu vai escutando dentro da pessoa, o que vem da alma da pessoa, aquilo que vem mais profundo dela. Quando ela te relata alguma coisa, tu ouvir aquilo com o sentimento, com a história dela, com aquilo que ela também deseja receber de ajuda, ou então de orientação, porque às vezes é de orientação. Essa escuta sensível é algo que nós temos que exercitar, né? E aqui a questão do olhar sensível também, que eu vou até explicar, porque agora eu lembrei que eu botei num outro slide um pouquinho mais explicada a questão do olhar e da escuta. O olhar sensível também é esse, de eu enxergar as pessoas e as situações sempre sobre o prisma do Evangelho de Jesus. E não sobre o meu prisma. Então, na qualidade comunicacional, que é a qualidade da ação evangelizadora, existem essas três qualidades, né? Do olhar sensível, da escuta sensível e da fala sensível, que diz respeito à qualidade comunicacional. Então, nesse olhar sensível, vem falar da questão da singularidade. Nós não somos feitos em massa, não somos padronizados. Então, somos seres singularizados com uma história, né? Com uma profundidade, com experiências e, acima de tudo,
com potencialidades que estão muitas vezes ainda desconhecidas, não despertas. E quando nós chegamos no centro espírita é porque essas potencialidades, elas já foram reconhecidas pela espiritualidade, que nos envia a um campo de trabalho para que essas potencialidades sejam exercitadas e surjam outras potencialidades, outras capacidades, outras virtudes divinas. Quando chega um trabalhador, ou alguém novo na casa, é comum acontecer de que não se abrirem todas as portas para eles. Quantas pessoas têm restrições a novos trabalhadores? Porque tem medo de perder postos, posições, cargos, funções. E as potencialidades destes trabalhadores não são exercitadas. E nós seremos responsabilizados por todo trabalhador que for perdido, por nossa causa. Num centro espírita, uma vez nós encontramos um fotógrafo e ele estava... Era um evento do centro espírita que fechava a rua, aí ia até a guarda municipal, fazia a segurança, e era um dia de recreação por toda a comunidade. Aí eram atividades diversas, né, e dava-se lanche, era duas vezes por ano, recriando na comunidade que se falava. E uma vez tinha um fotógrafo lá, e aquele fotógrafo ele foi reconhecido por mim, eu reconheci, eu disse, nossa, eu já vi esse rapaz, ele frequentava aquele outro centro espírita lá, eu disse, será que ele está aqui no centro agora? Ele está tirando foto das crianças? Aí fomos conversar. Ele disse que estava tirando foto, que depois ele ia oferecer para os pais ali que quisessem comprar, mas ele não queria mais saber de centro espírita. Por que ele não queria saber disso? Porque naquele centro espírita que ele frequentava lá, que eu reconhecia, certa vez ele viu que as salas eram pequenas e para uma atividade a outra havia uma modificação na forma como as cadeiras eram organizadas. Elas estavam todas em fileiras e depois se fazia um grande círculo, porque era a atividade depois, que era o grupo de estudo. E que ele viu que isso era feito, porque ele ficava na rua, e ele um dia entrou mais cedo para ajudar o coordenador do grupo, que chegava cedo, para arrumar as cadeiras. Só que o coordenador do grupo não gostou da ajuda dele. Disse que não precisava ele ajudar a arrumar as cadeiras. E ele ficou magoado, ele era alguém que estava ingressando agora no centro espírita. E a pessoa disse, não precisa, tu pode ficar lá esperando, pode deixar que eu sempre arrumo as cadeiras. Ele disse, poxa, a gente está querendo ser útil, e nem arrumar umas cadeiras a gente pode no centro espírita, então o que eu vou fazer lá? Ele nunca mais, ele disse que não queria saber mais de centro espírita. Por causa disso. E isso não acontece, é uma coisa muito simples, mas acontece em várias frentes de trabalho que existem no centro espírita, porque aqueles que estão lá não têm esse olhar sensível para as potencialidades. Então, estão presos nos seus cargos e eles não abrem para outros trabalhadores ou para frequentadores possibilidades de atuarem, de ajudarem, né? Esse olhar sensível é para isso, é reconhecer que aquela pessoa que chegou ali, ela tem a sua singularidade e eu também não poderei tratá-la, atendê-la, conversá-la. A minha relação, o grau de afetividade ou não vai ser igual com nenhum outro, porque cada pessoa é diferente uma da outra. Então, com uns tu tem mais intimidade, com outro menos intimidade, com uns tu ri mais, com outros tu ri menos, mas a fraternidade tem que existir sempre. E quando falta isso, as relações não se estabelecem, os vínculos não se criam e as pessoas vão embora, desaparecem dali, né? A qualidade da fala, gente, ela é também perceber a questão da singularidade, né? A questão ainda, né, que é uma pessoa única, a história, a mesma questão essa também da questão da fala. Mas a fala, acima de tudo, é sempre falar positivamente. Nós temos uma fala negativa, a gente tudo diz não primeiro, não é assim? Hoje tem a fala, né, a questão da comunicação positiva. A comunicação positiva é que, em vez de a gente dizer assim, não pise na grama, a gente coloca, ande sobre a calçada. Né? Não jogue o lixo no chão, jogue o lixo na lixeira. Né? Não cuspa no chão. Né? Essas coisas todas a gente vai abolindo ou não. A gente fala positivamente. Porque o não sempre nos agride. Vocês já perceberam que o não sempre nos dói? Porque a gente diz não, daí a gente explica. Mas o não, já impactou. Ele já atingiu. Eu já fui negado, já foi fechada a porta. Agora vai explicar por quê. Agora, se nós, em vez de fechar aquela porta, abrir outra, e falar para ele, olha, eu posso ajudar aqui, olha,
você pode ajudar aqui, 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 e você não está dizendo que ele não pode ajudar lá. Ele diz, mas eu quero ajudar aqui. Olha, mas para isso, aí tu começa a colocar, para isso tu já tens essa qualidade, essa condição que pode dar? Você tem. Vamos tentar colocar. Aí sim se pontua as condições para aquela atividade. Mas é a fala positiva. E isso é tão importante que é uma das causas de maior atrito nas nossas relações familiares, essa fala negativa. Para tudo nós dizemos não. E nós não sabemos falar, apontar o lado do sim. Então, inclusive em escolas, já está se trabalhando, exercitando muito isso, essa fala positiva, né? Dos companheiros, inclusive, entre as crianças, quando as crianças brigam, se coloca um frente para o outro e eles dizem, você fez isso para mim e isso me magoou. E o outro diz assim, mas você fez isso para mim, também me magoou. Mas agora, já que você me magoou, eu aceito que você me peça perdão. E as crianças pedem para outro, então, e para eles já ficam de bem na hora, né? Aquela coisa do meu amiguinho. Mas a gente exercita isso, dessa questão de, primeiro, pontuar com o companheiro aquilo que não deu certo, né? Mas sempre de forma bastante positiva, não gritando, não brigando, e a fala sempre apontando o lado que tu deve percorrer, em vez de fechar aquela porta, né? Então, a questão da escuta sensível, ele vai também nos permitir compreender a mensagem, a intencionalidade para além das frases construídas, né? E que é o seguinte, é a gente falar acima da questão da linguagem, da expressão verbal, é falar de coração para coração. É de sermos verdadeiros, é de buscar auscultar a intenção, né? O que está por trás daquilo que está sendo dito. Não com o sentido de pegar uma intencionalidade negativa, mas de ver o ser singular que está à minha frente, que não é igual ao outro. Aqui, então, olha, então o que ele vem nos dizer aqui, que ele já faleceu faz 2 anos, o Rubem Alves, né? Que ele vai dizer assim, ó. Sempre vejo anunciados curso de oratória, né? Todo mundo quer aprender a falar. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Então, nós não aprendemos a ouvir. E é o que menos se faz. O CVV tem um programa de capacitação dos seus voluntários, calcado somente no saber ouvir. Porque quem sabe ouvir fala muito pouco. Quanto menos nós sabemos ouvir, nós somos aquelas pessoas que falam, porque querem falar. Há um amigo que ele diz assim, fulano adora ouvir a própria voz. Assim, um amigo diz assim, quando a pessoa fala, diz assim, quando alguém gosta de falar muito, ele diz assim, fulano adora ouvir a própria voz, porque a pessoa fala. Mas são pessoas o quê? Que não se percebem, são pessoas com baixa qualidade interacional. Porque onde elas estão, elas somente falam delas mesmas, das coisas que aconteceram delas, das ocupações, das preocupações delas, elas se colocam como centro, elas dominam a relação. E, invariavelmente, essas pessoas não costumam ter muitos amigos. Porque quem quer ser amigo de alguém que fala o tempo todo de si, e sobre si, e preocupado somente sobre si? Os nossos amigos são aqueles que também sabem nos ouvir. Então, e quem ouve essa escuta sensível são pessoas que, quando falam, elas falam de forma muito objetiva e muito acertada. Por isso também que os benfeitores espirituais vêm nos dizer, né? Está lá, se eu não me engano, agora é no Livro dos Médiuns colocado lá, de que exatamente a parte do reconhecimento, da identificação dos espíritos comunicantes. Qual é a marca? Como é que a gente vai identificar que aquela comunicação é uma comunicação séria e é uma comunicação que deve ser levada à frente, né? Deve ser considerada? Só tem uma forma. Não existe duas. É só uma forma que Allan Kardec coloca, através da linguagem. Não é pela assinatura, não é só pela linguagem. Por quê? Porque os espíritos superiores têm uma linguagem clara, objetível,
compreensível. Entendeu? Então eles falam pouco e dizem muito. Pode ser uma mensagem belíssima, mas se ela for prolixa, não é um espírito superior. Não significa que seja um espírito mau, mas que um espírito de alta envergadura não é. Porque os espíritos falam, porque eles têm eles veem, ouvem, conhecem cada indivíduo, cada criatura na sua singularidade, e eles sabem exatamente o que precisa. Então eles são sempre muito objetivos, eles são sempre muito claros nas suas comunicações. E à medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo a ouvir cada vez mais e falar menos. E a nossa linguagem vai se aperfeiçoando. Nós também vamos nos tornando mais objetivos, mais claros, muito mais concisos. Eu acho que tem uma música que dizia assim, né? A falar muito para não dizer nada, né? Grande parte de nós somos assim, nós falamos muito para não dizer nada. Conteúdo vazio. Só palavras, mas um conteúdo vazio. Às vezes sem nexo e sem sentido. E achando que estamos dizendo muito. Então, a base, então, da qualidade comunicacional está justamente na questão, então, da qualidade de como vamos falar, de como vamos ouvir, de como vamos agora, né, olhar, enxergar o próximo, que acima de tudo é enxergá-lo ele na sua singularidade. Mas a outra característica nesse processo da qualidade relacional que vem falar da inclusão. Jesus, lá em Mateus, colocou: ide e evangelizai a todas as gentes. E quando nós estamos aqui falando de inclusão, significa a inclusão de criarmos no Centro Espírita estratégias de inclusão de todos os trabalhadores e daqueles que chegam, de nós repensarmos quais são as formas que nós temos de incluir os trabalhadores. Em Porto Alegre, um centro espírita muito grande e reconhecido que existe lá, eu ouvi certa vez de uma trabalhadora de mais de 30 anos, em que ela disse o seguinte, que o trabalho do centro espírita é impecável, mas que ela sentia que o trabalho do centro espírita era frio, que as relações entre os trabalhadores eram uma relação fria. Não sentia essa fraternidade de receber com um sorriso, de ter um abraço, de ter um olhar mais atento e mais sensível, né, para perceber as dificuldades, as emoções. Não havia um espaço, né, de atendimento aos trabalhadores. Ela disse assim: eu estou há mais de 30 anos lá, nem penso em sair, eu adoro o Centro Espírita. Mas as relações, da forma como elas estão construídas lá, são relações frias. E essa trabalhadora até já desencarnou, que trouxe isso. Então, nós temos que pensar sempre de que forma que eu incluo o trabalhador, né, especialmente os novos, e de que forma que eu promovo essa conexão, essa interligação entre todos os trabalhadores. Mas quando a gente fala nesse compromisso com o processo de inclusão, a gente não está falando somente, né, das pessoas também com deficiência, mas a gente tem que pensar de que forma que as famílias que vêm ao Centro Espírita estão sendo incluídas. Aquelas que estão em situação de vulnerabilidade social, né? Aquelas que são atendidas. O Círculo da Luz que eu trouxe como exemplo. O Círculo da Luz tinha o prédio dele, que era próximo ao morro da Vila Alto Erechim, onde tinha esse atendimento. Lá se criou, na verdade, era uma casa da Igreja Católica, que aos sábados eles emprestavam para o Centro Espírita usar, né? E aí tinha todo o atendimento para aquela comunidade. Mas até eu sair de lá, só havia uma atividade que não era ainda de inclusão daquelas famílias pobres que eram atendidas ali. A única atividade que se fazia era no final do ano, uma festa de Natal, em que também se fechava a rua, né, aí se fazia lanche, suco, e se dava um presente para todas as famílias, as crianças, eles tinham que ir lá na sede do centro para participar da festa de Natal. Era a única atividade em que eles eram convidados a ir para o centro. Senão os pobres ficam lá. Isso é verdadeira fraternidade legítima? Será que entre aqueles nossos irmãos não há aqueles que podem um dia vir se tornar trabalhadores? A condição social será um empecilho para eles serem trabalhadores espíritas? Aquelas crianças não poderão vir frequentar a evangelização da casa e se tornar também trabalhador da casa?
Divaldo, quando ele esteve aqui a última vez, ele teve uma... Está gravado, vocês poderão ver isso, está lá em algum dos vídeos da FEC. O André Trigueiro perguntou, né, que decorridos os 70 anos, né, de implantação do Espiritismo, agora o que ele previa para os próximos 70 anos, como desafio principal para os próximos 70 anos? E o que o Divaldo disse? De irmos ao encontro dos invisíveis. Quem são os invisíveis? Aqueles em que nós estamos habituados a não enxergar por causa da condição socioeconômica ou situações outras de vulnerabilidade. De que é hora do centro espírita prestar atenção. E isso tem tudo a ver com a questão da inclusão. De que forma nós estamos criando possibilidades para que cadeirantes venham participar das nossas atividades na Casa Espírita. Os surdos possam participar de uma sessão doutrinária. Um cego possa ter acesso a algum livro espírita. Um autista, né, que é incrível um número de irmãos, né, de companheiros com os transtornos do autismo, né, que é transtorno, que é tão vasta a gama, né, transtorno do espectro autista. De que forma? Nós normalmente, porque eles têm aqueles maneirismos, nós nem gostamos que eles cheguem no centro espírita, porque às vezes gritam, se batem, se rolam, mas aqui não é a casa de Jesus, e coincidentemente é a casa de Jesus, né? Não é o centro espírita o espaço de excelência para encontrar o Evangelho de Jesus? Por que nós vamos considerar que estes irmãos que estão em situação de maior vulnerabilidade, para eles, justo para eles, nós vamos negar as possibilidades de encontrar as luzes, né, do consolo, do esclarecimento e da orientação? O centro espírita tem que pensar de que forma ele está acolhendo estes companheiros, ou ele está fechado, porque nós somos altamente restritivos. Se observarmos como espírita, nós estamos cegos para essa questão. Nós somos altamente restritivos. Esse ir de evangelizar a toda a gente, para nós, nunca foi refletido antes. Então, nossos centros espíritas não têm rampa, os centros espíritas não têm elevador, os nossos trabalhadores de todas as áreas, não estão preparados para trabalhar com pessoas com determinadas síndromes. Não pensamos nisso. Então, só aparece os nossos idosos, não vêm mais ao trabalho porque não têm condição física, são abandonados lá, até quando são trabalhadores. Que espaço nós temos para que os idosos possam estar participando dos grupos de estudos e de trabalhos ainda na casa? Essas são questões para nós refletirmos. De que nós temos que dar passos à frente nessa qualidade relacional, no sentido do acolhimento e de receber estes que, não intencionalmente, mas por ignorância, até agora estavam com as portas do centro espírita fechadas para eles. Mas que é o momento de nós começarmos a abrir as portas. Então, né? Está quase no fim, né? No horário, né? Aqui está aqui. Então, nesse sentido, a questão da inclusão, a gente sabe, né, que tem uma questão de recursos financeiros, tem uma série de limitações. Mas nós sabemos também de que não é exigido de ninguém aquilo que não é possível. Mas aquilo que for possível é o que nos cabe realizar. Então, cabe sim uma reflexão com os trabalhadores das diversas áreas, com os nossos colegas de trabalho, para a gente pensar até que ponto estas pessoas que estão fora do trabalho, com deficiências, por questão de vulnerabilidade social, e tem outras questões que nós também somos. Aquele trabalhador, vamos dizer, chato, a gente dá graças a Deus quando ele vai embora. Mas não era o caso da gente ter trabalhado, ter investido para que ele se modificasse no sentido de se integrar às tarefas? Nós não temos aqueles trabalhadores altamente engajados em várias atividades na casa espírita, mas nós temos aqueles que ficam num trabalhinho o resto da vida. Por que será que ele não se engaja em outras frentes de trabalho? Já perguntamos para eles? Quase sempre as pessoas dão desculpas de tempo, que nem sempre é verdade que seja falta de tempo.
Às vezes é porque não se sente à vontade com outros grupos, às vezes as pessoas se sentem incapazes. Vocês querem ver um exemplo de como esse sentimento de incapacidade pode perdurar para o resto da vida e a pessoa julgar que ela é capaz só de fazer uma atividade? Certa vez nós entramos em contato com uma diretora de uma URI, aqui, lá da região sul. Pessoa nova, ela nem sabia, ela é tão desconhecedora do movimento que ela foi convidada, o presidente da URI era um trabalhador da casa espírita dela. Então ela conhecia a pessoa porque era trabalhador do centro espírita. Aí ele também não conhecia nada do movimento, ele também era muito novo, ele disse assim, vou convidar fulana, porque ela evangeliza aqui, para ela ser a diretora da URI. Ele convidou ela para ser a diretora da área da URI, ela aceitou. Aí ele nos passa o contato dela e a gente liga para ela e diz assim, mas o que tu está falando? Ela ficou assustadíssima. Eu achei que ele estava me convidando para eu ser a diretora da casa, mas não da URI. Eu nem sei o que é URI que tu está me falando. Ela não sabia. Aí fizemos todo um trabalho de esclarecimento do que era a URI, porque ela achou que ela estava sendo convidada por ele para ser a diretora do departamento da casa. Soube o que era ser diretora da URI. Com aquilo, ela disse assim, agora vocês vão ter que me dizer o que fazer. Mas ela é uma pessoa com todo o perfil, que ela nem sabia que ela tinha um perfil. Aí, falamos, olha, agora te cabe essa e essas funções. Ela disse que ela chorava todos os dias. Eu tenho que fazer isso. E era muito penoso para ela ir nas casas espíritas fazer o reconhecimento, a identificação de quem eram os diretores dos centros espíritas, porque ela não sabia. Ela disse que ela sentia uma vergonha. Ela disse assim que não sabia nem como se apresentar, sabe? Porque ela se sentia tão incapaz de dizer que ela era uma diretora de URI, que as pessoas também não sabiam. Ela disse assim, ai meu Deus, como é que eu fui me meter nessa? Ela disse que ela chorava assim, meu Deus, e agora não tem como sair? E aí foi falar com o Fábio, ele dizia assim, não, só tem tu. Aquelas coisas que não tem mais ninguém, tu tem que assumir. Ela ficou. O que aconteceu? Ela abraçou a tarefa, assumiu, fez direitinho, vamos dizer, o que tinha que ser feito. Quando teve um encontro de áreas lá, vamos fazer as reuniões para planejar o encontro de áreas. Aí, ela sempre quieta nas reuniões, e a gente sempre puxando. O que tu acha? Ela dizia, eu não acho nada, vocês é que sabem, vocês é que entendem, eu não acho nada. Sempre assim, era os pontos de vista. Assim, mas o que tu acha? O que tu acha? Numa dessas, como nós vimos que ela era muito interessada, vamos ter que colocá-la numa atividade. Aí chegamos assim, combinamos antes, vamos passar essa atividade para no encontro de áreas ela fazer. Tu é diretora, eu acho que é uma forma do pessoal da região sul te conhecer, te identificar, uma forma de te apresentar para eles, tu realizar essa atividade, nós vamos ver a tua mão. Ela relutou um pouco e disse, tá bom. Aí o que acontece? Acertou numa reunião, na outra reunião, fechamento geral. Aí uma diretora de uma outra URI, que é da mesma região, que não tinha participado da reunião, participou. Ai, meu Deus. Aí, passando, tal atividade com fulana, sim, com ciclano, foi passando. Quando chegou no último, a outra diretora, que é a pessoa a 1000, que está 300 anos à frente, aquela que faz tudo, e diz assim, escuta, me desculpem, tá? Vocês não me levem a mal, mas eu quero dizer, eu acho que a fulaninha aqui, que entrou agora, acho que ela não tem condição de fazer isso. Gente, sabe o que é facada no coração de todo mundo? Nós queríamos morrer com essa opinião dela, porque a gente tinha feito todo um trabalho de convencimento, dizendo de que ela era capaz, e ela tinha se dedicado tanto foi 8 dias de diferença de uma reunião para outra, tanto ela tinha preparado todo o trabalho, já tinha mandado a nós, e ela bem humilde dizia assim, eu concordo contigo, fulana, eu também tentei, passa para a cicrana, porque agora que ela disse, eu não tenho condição. Isso aqui que é? Aí tivemos que falar não, olha, isso aqui já ficou definido lá, fulana, né? Isso aqui que deu a opinião, e nós todos aqui, a Nailka sempre conta muito essa história, né? Porque ela achou muito marcante. Nós todos consideramos que a fulana, ela tem todas as condições de realizar, e nós estamos apostando nela, e nós queremos que tu não recue, que tu fique. E ela disse, não, agora eu não posso. Ela disse, eu tenho também certeza que eu não consigo. Bom, foi, fica nas suas mãos, né? Não vamos aceitar. Fomos para o encontro de áreas, um trabalho magnífico dela, excelente, porque estudou, se dedicou, fez com amor, magnífico trabalho que ela fez. E aí o que ela vem dizer para nós, depois na avaliação?
agradecer, porque ela disse que se a gente não tivesse insistido, apoiado, incentivado, ela teria ficado não sei quantos anos nesse trabalhinho lá, sem enfrentar esse desafio. E a outra diretora pediu mil desculpas para ela, sabe? Depois, por causa disso. Mas são essas situações que tem trabalhadores que nunca vão assumir outra atividade na casa espírita se nós não dermos um empurrão. Fulano fica sempre naquela atividade, está anos só naquela. A gente tem que ter esse olhar para aqueles que estão ali. Falta trabalhador, mas quem é que está sendo pouco utilizado? A gente tem que dar esse empurrão e dar o nosso apoio, e dar o nosso estímulo para que ele também avance, porque um dos compromissos que nós temos ali é de identificar as potencialidades e fazer com que essas potencialidades surjam. Porque o espaço do Centro Espírita é um espaço de crescimento através do estudo do Evangelho e da prática desse Evangelho através das atividades que são realizadas na Casa Espírita. As atividades da Casa Espírita são exercícios da prática do Evangelho de Jesus, de diferentes meios, diferentes formas. Então, isso é o que nos pertence agora, essa questão da semeadura feliz que nós temos que fazer no campo das relações. Que é um trabalho único, pessoal, no sentido de eu identificar como eu estou falando, a minha fala é sensível, minha escuta é sensível e o meu olhar sensível. Tenho muitos amigos, talvez eu me expresse, eu fale de forma adequada. Não tenho tantos amigos, talvez a fala como eu esteja me relacionando não seja mais adequada. Mas eu trago as minhas inibições? Trago. Tem como vencê-las? Os companheiros podem perceber que as inibições, os entraves, emocionais, psicológicos, o que eu posso fazer para eles superar isso? Esse é o nosso grande desafio. O nosso grande desafio é efetivamente estabelecer essas relações pautadas no afeto legítimo. Afeto legítimo. Que ele não vai se dar sem um pouco de esforço. Mas, uma vez com os esforços, nós aprenderemos a amar cada irmão nosso na condição que lhe pertence, na sua singularidade, nas condições que lhe são próprias, sem exigir o amor, o afeto, a consideração correspondente. Mas é muito difícil acontecer de nós sermos atenciosos, fraternais com o companheiro e não haver a correspondência. Geralmente, quando há um racha, é porque alguém falhou nessa relação, Então, um checklist aqui que é usado na evangelização. Nós estamos criando no Centro Espírita um ambiente de confiança, onde nós podemos expressar as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas angústias, as nossas opiniões, de forma tranquila, sem sermos considerados aquele do contra? No Centro Espírita esse espaço e nas atividades que eu realizo? Eu tenho essa tranquilidade de poder falar? Há uma sensibilidade para auxiliar, no sentido de dar a cada um daquilo de que realmente necessita? Que para um basta um olhar, para outro basta uma batidinha nas costas, para outro é um abraço, para outra uma amiga a gente aperta no coração, para outra a gente dá um livro. Então, esse olhar, assim, o que cada um está precisando? Há esse olhar, assim, para auxiliar essa sensibilidade? Há uma preocupação do estreitamento dos vínculos entre todos aqueles que frequentam e participam do Centro Espírita? O relacionamento do espírito de equipe, há um compartilhamento de experiências, há uma troca de material, há momentos onde discutimos juntos as tarefas e os trabalhos, há situações em que, equipe, buscamos soluções que sejam as melhores para todos? Há isso no Centro Espírita? E, acima de tudo, se há esse zelo com o ambiente espiritual, cuidando dos nossos pensamentos, cuidando das nossas palavras, cuidando de tudo aquilo que nós expressamos para que esse ambiente fique sempre cercado de luz, porque ele é o conjunto das emanações de todos aqueles que participam do Centro Espírita. E aos frequentadores, especialmente, nós não vamos exigir isso diretamente deles, porque eles são os necessitados que vieram buscar. Então, a garantia desse zelo pela ambiência espiritual, fundamentalmente, tem que vir dos trabalhadores. Pensar positivo, elevar o nosso coração com os melhores sentimentos e desejar ao próximo aquilo que nós quereríamos para nós mesmos, criando um ambiente de alta elevação para que os benfeitores
sejam muito eficazes através de nós no auxílio aos semelhantes. Então é isso, queridos. Agradeço a atenção de vocês e que essas são somente reflexões para a gente refletir, meditar. No ano que vem vocês terão espaços para discutir essas questões e ampliar as possibilidades de atendimento, né, a nós mesmos, que também somos socorridos aqui, e aqueles que vêm em busca de auxílio dos frequentadores. Muito obrigada. Nós agradecemos a você, Magna. Que Jesus te abençoe nessa tarefa e a casa de Jesus estará sempre com as portas abertas para ti.